Vamos lá, método fixo, galera. Método fixo. É aquele método que normalmente a gente apresenta para um iniciante, provavelmente você é um iniciante, você utiliza esse método, tá? E se você já tem uma conta de um tamanho considerável para mim, aí o que eu chamo é de 500, 600 mil para cima, você também pode voltar a pensar nesse método que ele é muito interessante, né? É aquele método que você define uma porcentagem baseada no seu capital. Então significa o quê? O tamanho da posição é 2% para o capital. Beleza, é esse aí e deu. Então, se eu tenho 500 dólares, eu vou usar 10 por trade. Se eu tenho 2 mil, eu vou usar 20 por trade. 5 mil, eu vou usar 100 por trade. Vejam que eu não estou falando aqui qual é o tamanho de pips e tudo mais. Você vai pegar 10 dólares, ou 10 reais, ou 10 euros, ou 10 ienes, e 10 libras, ou como você, onde você estiver. Pesos argentinos, fazia tempo que eu não falava argentino, né? Bom, e tudo mais, você divide e coloca dentro do stop. Aqui eu estou falando sobre gestão, tá? Não sobre técnica de como posicionar stop, que eu já ensinei muita coisa aqui. Ele é um controle iniciante, né? Afinal, quando a pessoa chega no mercado, chega com muita ideia da imaginação, Luluzinha, é aquela coisa, o mundo do país das maravilhas, acha que vai ficar rico de um dia para o outro. E não é assim, e é necessário ter controle, já dizia aquela propaganda, potência não é nada sem controle, e a gente vê isso no mercado. E, infelizmente, muita gente com uma potência, um potencial enorme de ser um bom investidor, um bom trader, entregando tudo simplesmente por não saber controlar. Aí, ó, vai. Eu tô falando, potência não é nada sem controle, pessoal, não adianta. Não foi o slide, agora foi. Vamos lá, vamos pro segundo método, pessoal. Esse método ele é um pouco mais evoluído do que o outro, o foco dele é normalmente para operadoras que já têm uma casquinha aí do mercado, estão no intervalo aí do intervalo da conta que eu falei para vocês, onde o objetivo realmente é buscar um pouco mais de crescimento, sim, controlando o risco, mas deixando um pouquinho o risco ir um pouquinho mais, tá? Por que ele é maior que o outro? Porque a gente tem um escalonamento, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do 1%, mas poderia ser 2%, e você vai ver que vai aumentando para fazer com um slide anterior que eu falei 2%, tá? Mas vem comigo aqui, olha só, como é que funciona esse método? Você tem um capital X, tá? E você estabelece que tanto em tantas faixas, a gente chama, tá? Mas trazendo bem mastigadinho para você. A cada R$1.000, $1.000 que eu tenha, eu vou operar 1%. Tá? Então, como é que funciona? Se eu tenho um capital de 1.000, só para a gente usar uma base simples para todo mundo, você utiliza o capital que você tiver. Tá? Você tem o 1.000, você vai utilizar 1%, um lote, um contrato, um microlote, um mini lote, o mercado que você estiver operando. De 1.000, se você estabeleceu que a sua faixa de intervalo é de 1.000 e 1.000, se você ganhar 500, se você crescer 50%, por exemplo, você de 1.000 para 1.500, você vai continuar operando com 1. Agora, quando você chegar a 2.000, você vai passar a operar com 2, certo? Se você cair, você volta para operar com 1. Se você subir para de novo, você volta a operar com 2. E assim vai escalonando o seu aumento de risco. Isso tem duas coisas, tem um impacto emocional e tem um impacto psicológico e gestão financeira. Tá? A gestão financeira você vai ver que você vai melhorar, né? Você vai crescer a sua exposição quando você tiver com uma boa mão, com um bom risco, com uma boa assertividade. Quando você errar, você vai ser penalizado também na exposição para tentar balancear os dois lados. Se você comparar os métodos com que eu apresentei agora mesmo, você vai ver que esse é um método um pouco mais agressivo, mas muito longe de ser realmente agressivo. Ele é um pouco mais agressivo. Quanto maior o X, isso é, quanto maior a porcentagem que você determinar em utilizar aquele valor, Marco, traduz tudo isso, sim. Quando você decidir aumentar de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4%, com a base igual, isso é, antes aqui no exemplo é 1.000 para 1%. Se você colocar 1.000 para 2, 1.000 para 3, 1.000 para 4, 1.000 para 5%, o seu risco é maior, certo, é óbvio, mas o seu potencial de crescimento, né, é muito mais rápido. Isso é normal. Agora a mesma coisa. De 1.000 para 1, você tem um exemplo aí. Agora você pode botar 1.000 para 0.8, 0.5, por exemplo, e aí você vai utilizando cada vez um risco menor. Agora tem a questão também, o seu potencial de crescimento é mais lento também, certo? Então são dois métodos básicos, mas são muito utilizados tanto em mesa de hedge, mesa de fundo, tá? E para muitos operadores também de varejo que a gente chama. Pois é isso aí mesmo. Agora você tem que sentar a bundinha e ver como é que é o seu método. E entrando no famoso método de Kelly, né, criado por Edward Thorpe,
Tava sentindo sede, galera. O que acontece? Ele foi um método utilizado pelo grande campeão aí, Larry Williams, de que transformou $10 mil em 1.590.000, acertei lá no início, num torneio de um ano. Como é que ele funciona, pessoal? Ele usa essa formulazinha bem simples para você, que é W menos 1 menos W dividido por R. O que é isso? Então é a taxa de acerto do seu sistema dividida depois tudo pelo lucro médio de seus trades prejuízos. Isso ele vai te dar o número de Kelly. Por exemplo, o número de Kelly de você pode ser 30%. 30% significaria que o risco máximo que você poderia utilizar e deveria utilizar, né, utilizando 100% do Kelly, seria 30% por trade. Rapaz, é uma loucura? É, pois é. É por isso que o Larry Williams conseguiu aquele resultado fantástico que ele conseguiu. Aí vocês podem dizer 1.590% num ano. É um absurdo, né? Mas, bom, é isso aí. Como é que a gente vai? Vamos evoluir aqui para trazer para a realidade um exemplo que você pode usá-lo sempre aí também no seu dia a dia. Vamos supor que você tem uma conta de 2 mil. Você faz a sua conta utilizando a taxa de acerto do seu sistema, tudo mais, e o índice Kelly cai em 0,3, que é 30%. O risco máximo que você teve durante o trade foi de 6%. Marco, explica que agora tu botou uma variável nova. Vem comigo, calma, é bem simples a matemática. O pior trade que você... Vamos ver, você está analisando os seus últimos 1.000 trades. Ah, tá, 1.000 muita gente não tem. 100 trades, tá? Seus 100 trades. Desses 100 trades, o pior preju que tu já tomou foi 6%. Não estou falando drawdown, estou falando o pior preju, tá? Foi 6%. Você tem que analisar o drawdown também, até porque o método de Kelly ele vai fazer com que o seu drawdown possa ser grande, tá? Tem que ter muito espírito realmente duro aí. Não é aconselhável a todo mundo, fora trabalhando numa situação aí controlada, entre aspas, como o Larry Williams, mas volta aqui, você pode adaptar, que é o que eu estou trazendo aqui. Vamos de novo. Você tem 2 mil reais. Você está analisando seus últimos 100 trades. Tá? Você chega na conta que o seu Kelly, né, é 0,3, barbada, tranquilão. E nesses 100 trades, a sua pior perda, aquela operação que pior deu, foi 6%. Então você vai pegar 2 mil vezes seu índice de Kelly dividido por 6%, 0,06. Isso dá 10 mil. E aí que entra, por que eu trouxe isso aqui? Você está vendo que você está alavancando aí, né, 5 vezes. Ele estaria dizendo para você colocar em cada operação um poder de alavancagem de 10 mil reais. Isso é 5 vezes mais do seu capital. Pois é, tá vendo? Porque eu falo da alavancagem sempre a 129 semanas. Isso é porque o pessoal não estuda um pouco de gestão financeira e acaba seguindo uma galera e depois quebra e não sabe por quê. Porque a gente está usando alavancagem aqui. Como é que a gente pode usar a alavancagem? Em algumas corretoras, como é da Active Trades, por exemplo, você seleciona a alavancagem que você quiser utilizar. Então, você vai lá, que esteja adequado ao seu perfil, né? Você tem que mostrar algumas proficiências. Você tem uma série de alavancagens que você pode escolher. Esse tipo de alavancagem permite ou não que você utilize no método Kelly, né? É verdade. Marco, eu estou trabalhando no Brasil e não tenho alavancagem como na Active Trades. Por exemplo, né? Acho que foi ano retrasado, a B3, né, junto aí com todos os órgãos normadores, normatizaram que você pode deixar em garantia. Provavelmente você já ouviu falar, ou a corretora ligou, não tem um CDB, uma renda fixa aí que queira deixar como garantia para você poder usar no seu limite. Esse é o termo que eles usam, né? Quem opera mini índice, mini dólar, sabe muito disso. Você está deixando aquele valor lá em garantia. Você quiser utilizar aquele valor para utilizar o método de Kelly, você pode, né? Então aqui a gente estaria utilizando 10 mil quando você tem 2 mil na conta, deixa lá 8 mil em garantia e toca-lhe pau, né? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco Velho. Não recomendo nunca, tá? Aqui uma coisa que vocês têm que parar para estudar, mas não recomendo que vocês utilizem 100% do Kelly, tá? Isso é, aqui no caso a gente estaria usando um Kelly de 30%. Não, usem aí, quem quiser utilizar, usem uma porcentagem do Kelly, mas vai depender tudo da estratégia de vocês. Vocês têm uma estratégia, vocês sentem a bundinha, coloquem, mapeiam a estratégia e depois calculem isso aí. Quem sabe a gente não tem Larry Williams brasileiros aqui, ou portugueses, né, que são a nossa audiência aqui na corretora. Estaria louco para conhecer vocês, beleza? Isso aí que tem, né? É só sentar a bundinha aí para fazer. Pessoal, conclusões aí, né? Que estourei meu tempo, foi demais. Bom, pessoal, conheça seu sistema operacional, dados históricos para poder fazer uma boa gestão. É verdade? É.
né? Então a gente comece sempre, por isso que a gente começa falando, comece pequeno, tá? A gente, eu digo eu e a minha empresa, né? Comece pequeno, não saia querendo estourar tudo, porque provavelmente você não tem dados históricos, você não fez muitas operações no mercado, seja mercado de CFD, seja mercado acionário também. Você tem que ter os dados, com os dados você tem o que manipular e o que melhorar, certo? Conheça a sua aversão ao risco, nem todo mundo é apto a ter um drawdown de 40%, 50%, 60%, 70%, e conseguir aguentar para dar a volta, né? E não virar um jogo que fazer qualquer coisa. Normalmente quando a gente chega no limiar do risco, vira jogo, aí vira jogatina, entra em qualquer coisa, põe qualquer coisa, segue qualquer coisa e tudo mais. Tem objetivos a seguir e não siga manada, sim, pessoal. Você tem um objetivo, ou vários, espero que vocês tenham vários objetivos. Cada objetivo, vocês já me ouviram falando isso, cada objetivo, um instrumento financeiro é o melhor adequado. Com isso, a gestão financeira, o money management, vai ser capaz de trazer para vocês a adequação, o ajuste fino entre elas. E, pessoal, a gestão é realmente que fará com que você ganhe muito mais do que somente um método operacional poderia fazer e vai garantir, né? Garantir não, né? Vai diminuir as probabilidades, porque não existe garantia no mercado financeiro, vai diminuir as probabilidades que você quebrar. Aqueles novinhos ainda, né, que achavam que Cisne Negro só foi em 2007, eu sou novo, sou um guri jovem e já peguei até mais, né? Mas já pegamos 2 grandes cisnes negros. Com a bolha.com, vamos dizer, não foi um cisne negro, né? Mas 2 grandes, tá? Então, eles acontecem, tá? Não é teoria da conspiração, não. Então, isso tem que estar contemplado se você está aqui para fazer dinheiro de verdade e não ficar brincando.